Aleluia, Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane, através do ministério Profetizando Vida. E agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. E hoje eu quero compartilhar com a igreja a palavra de Deus no livro de Salmos 95, do seu verso 6 em diante, que nos diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Palavra forte, mas é uma palavra que nos convida a adorar ao Senhor, a nos colocarmos diante dEle e ofertar a Ele a nossa melhor adoração. Davi, ele convida o povo a louvar, a celebrar. Ele diz: venha com júbilo cantar ao Senhor, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Então vamos nos apresentar diante de Deus com cânticos, com todo o nosso ser. Vamos apresentar a Deus o nosso melhor, vamos nos prostrarmos diante dEle. Vamos nos ajoelharmos e vamos adorar ao Deus que nos criou. E vamos estar com os nossos ouvidos atentos, porque Ele fala. E nós não podemos deixar que as lutas, os medos, a murmuração, a incredulidade endureçam o nosso coração. Os nossos ouvidos têm que estar atentos para ouvir a voz do Senhor e entender qual o perfeito propósito de Deus em nossa vida. A palavra nos diz que o povo de Israel começa a se desviar do propósito. O povo começa a deixar de ser verdadeiros servos, adoradores, para se prostrar diante de outros deuses, para fazerem tudo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. E no verso 8, aqui nós vemos: não endureçais o vosso coração. Deus, Ele não quer que nós venhamos estar com o nosso coração endurecido. Ele não quer que nós venhamos nos prender a situações, a coisas que aconteceram nas nossas vidas ou que está acontecendo, a ponto de nós nos afastarmos da comunhão que temos com Ele. Ora, neste momento Deus está dizendo: eu te convido, filha, eu te convido, filho, para que venha se prostrar diante de mim. Dobre os seus joelhos, vamos conversar. Os meus ouvidos estão atentos à sua voz, mas eu quero saber se os teus ouvidos estão atentos para me ouvir também. Porque quantas vezes nós clamamos e falamos: apressa-te, ó Deus, em me abençoar. Mas quando Deus vem falar conosco, os nossos ouvidos estão tampados. Nós não queremos ouvir muitas vezes o que Deus fala, principalmente se for uma correção. Principalmente se for quando Deus diz assim: é necessário se posicionar, colocar a casa em ordem, renunciar situações e lugares, para que possas receber a vitória. Aí já começa aquele alvoroço. Será que é Deus mesmo falando ou é o inimigo? Será que esse profeta é de Deus mesmo ou é um falso profeta? Porque na maioria das vezes é muito mais fácil julgar o profeta do que nós nos examinarmos a nós mesmos, né, igreja?
Quantas vezes nós julgamos o profeta quando vem uma palavra de repreensão? Porque estamos vivendo numa geração bem parecida com o povo de Israel lá atrás. Coração endurecido para as coisas de Deus. Muitos só querem ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos. Muitos só querem a vitória, mas não querem o dono da vitória. Muitos só buscam a Deus no momento da provação. Aí eles aprendem que é necessário orar, aí eles entendem que é necessário dobrar os joelhos, mas quando passa a prova, dobrar o joelho, nem pensar. Orar, já nem precisa mais. Agradecer ao irmão que estava com você no seu momento de prova, que orou junto com você, nem precisa agradecer. Nem precisa pegar o telefone e dizer: ô meu irmão, minha irmã, obrigado pelos aqueles momentos de oração que você fez comigo, porque Deus me abençoou, Deus abençoou minha família. Nós estamos vivendo um momento de uma geração muito ingrata, tanto com Deus como uns com os outros. Certamente que o amor se esfriará, mas é porque tudo está acontecendo, o amor se esfriará, acabará este amor entre nós, irmãos. Acabará o amor, a concordância, a união entre a igreja de Cristo, essa igreja que está se preparando para entrar na Nova Jerusalém. O povo de Israel ficou tão disperso. A promessa que existia sobre a vida deles não se cumpriram. E porque Deus foi ruim? Não, foi porque eles se desviaram. Foi porque eles não ouviram mais a voz. Seus corações estavam endurecidos. Eles se esfriaram. Eles se afastaram do Criador. Mas hoje o Senhor está dizendo: não se afaste de mim. Venha, se prostre. Fale comigo e eu vou falar com você. Por muitas vezes nós estamos vivendo momentos tão difíceis que nós dobramos o nosso joelho e parece que a nossa oração nem está sendo ouvida. Quantas vezes nós estamos tão cansados que dobramos os nossos joelhos e falamos: Deus, eu não sei nem como vou começar a minha oração. Mas Deus, Ele está te observando e Ele sabe que você mesmo, diante da situação difícil, você continua adorando. E é assim que Ele quer que eu e você estejamos, mesmo diante das provas, como um bom adorador, como servo fiel, que não vai retroceder, que não vai se prostrar diante do mundo e nem das suas vontades, que não vai se prostrar diante de Baal, diante dos reis, diante das mesas cheias de manjares. Mas os nossos joelhos se dobrarão e nós iremos nos prostrar diante do Deus que nos criou, que criou os céus e a terra, de um Deus vivo, poderoso, aleluia, que todos os dias cuida de mim, de você e de nossa família. Deste Deus que não tem permitido o inimigo nos destruir pela sua misericórdia e pelo seu amor por nós. Havia uma promessa sobre a vida daquele povo, assim como tem uma promessa sobre as nossas vidas, mas a maior promessa é, amados irmãos, um dia podermos estar com Cristo na Nova Jerusalém. Você quer perder a tua salvação por um momento? Você vai perder a sua salvação por essa situação aí que você está vivendo? Você vai perder a sua família, tudo que Deus te deu, por um relacionamento fora? Você vai perder as maravilhas que Deus já te concedeu por causa deste manjar que Satanás está colocando aí diante de você? Olha Deus, aleluia, te alertando e dizendo: filho, abre bem os teus olhos e esteja atentos os teus ouvidos. Que os teus pés não se desviem para o caminho do mal, porque não tenho eu preparado para ti tais coisas. Se arrepende enquanto há tempo. Volta.
se conserta, porque quando a trombeta soar, só vai entrar na Nova Jerusalém quem está preparado. E não adianta depois gritar, não adianta bater, a porta fechou. Vinde, prostremos, ajoelhemos, aleluia, diante do Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nós somos suas ovelhas, nós somos o seu povo. E hoje o Senhor está dizendo, estejais atentos e estejam com os teus ouvidos atentos, para ouvir a voz do Senhor, e não endureça o coração. Porque muitos hoje estão tendo os profetas de Deus como meninos. Quando Deus usa os seus profetas e diz, põe a casa em ordem, então vem o julgamento dizendo, não é Deus. Mas quando os falsos profetas se levantam e entregam chave de carro, de casa, entregam profecias mentirosas de vitória, então são aplaudidos, a profecia vem de Deus, porque a geração de hoje, uma grande maioria só quer vitória. Deus tem vitória para nós? Tem. Deus tem bênção para nós? Tem. Assim como Ele mostrou para o povo de Israel o seu cuidado, assim Deus também nos revela, nos mostra e nos faz viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas é necessário a casa estar em ordem. É necessário eu e você estar em comunhão. É necessário eu e você estar, aleluia, conforme a palavra de Deus nos manda. Se a minha casa estiver desorganizada, o Espírito Santo não habita. Se eu estiver fora da direção daquilo que Deus tem para a minha vida, Ele não vai me entregar a vitória, porque eu preciso me posicionar. Então estejam atentos. Parem de tanto julgamento sobre os profetas de Deus. Quando Deus quer falar, Deus fala. Quando Deus quer exortar, Deus exorta. Para de perseguir aqueles que Deus está usando e para de ficar aplaudindo aqueles que estão aí falando coisas vãs. Quantas almas, quantos servos de Deus que estão tristes, abatidos e muitos até já se afastaram do Evangelho, porque receberam falsas profecias que animaram seu coração ali, que os fizeram se alegrar por algum período, mas ao passar os dias, tempos e nada acontecer, o coração de muitos ficaram como estes daqui, coração endurecido. Já nem querem mais ouvir a voz, porque foram iludidos. E muitos ainda acham que foram iludidos por Deus, mas Deus não ilude ninguém. Se é sim, é sim, se é não, é assim que Deus é. Se Ele vai te entregar a vitória, Ele entrega, mas se ainda não está no tempo, Ele vai dizer, vai orar mais. Desce um pouquinho mais, consagra um pouquinho mais. Se humilha um pouquinho mais. Perdoa. Libera perdão. Abre aí o teu coração, permita que eu possa morar, que eu possa habitar. Porque Ele é o Deus que esquadrinha o nosso ser e não há nada oculto diante dos olhos dEle. Eu preciso orar, mas eu posso orar de qualquer maneira? Não. Eu preciso reparar o meu altar. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus e nada aconteceu. Mas quando Elias ele vai clamar a Deus, ele repara o altar. O altar tem que estar preparado e feito com excelência. A lenha no lugar certo. Tem que ser tudo feito certinho, amados. E Deus ele vai observando a qualidade do nosso esforço, o nosso desempenho, a nossa obediência, o nosso temor. Hoje muitos perderam o temor.
Então, quando está ali a oferta e o clamor chega diante de Deus como uma oferta agradável, o fogo desce, que é a presença de Deus sobre a vida dos seus escolhidos. O altar agora está em chama, uma chama ardente, que é a presença do Espírito Santo, que não pode ser apagada de nossas vidas. Ora, se o Espírito Santo de Deus se afastar de nós, nós ficamos sozinhos. Jesus, ele vai para o céu, mas ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Olha o cuidado de Deus, a preocupação de Jesus com nós. Mesmo sendo entregue por nossas vidas, morreu, suportou aflições, e todos os dias Ele cuida de mim e de você, porque Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, coisa linda! Aleluia! Sentir a presença de Deus e poder estar com Jesus. Que Deus hoje te fortaleça, que Deus te alegre, que o Senhor te renove, que o Senhor renove as tuas forças para você voltar a orar. Vamos nos alegrar, igreja, como antigamente. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Sim, vamos nos alegrar. Por muitas vezes, os dias de culto, nós vamos para a igreja triste. Parece que nós vamos só por obrigação. Porque por muitas vezes, até dentro da casa do Senhor, existe tanta situação que nos aflige, que por muitas vezes nós queremos fugir nos últimos dias até da casa de Deus. Mas isso não pode acontecer. A casa de Deus é o nosso refúgio. É lá que nós, aleluia, vamos ser saciados. Então vamos orar, igreja, para que o amor não se esfrie, para que o amor não acabe, para que a desunião não tenha legalidade sobre a igreja, sobre nossas vidas. Vamos nos alegrar na presença do Senhor para nós não ficarmos como este povo, andando de um lado para o outro, passando anos e anos, e quando chegar o grande dia nós sermos deixados de lado, porque aqui o verso 11 vai dizer: por isto jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. A salvação é para todos aqueles que aceitar Jesus como seu Salvador. Mas o céu, entrar no céu, é para poucos. É só para aquele que perseverar até o fim. Olha quantos saíram do Egito e olha quantos entraram na terra prometida. Olha quantos são escolhidos e chamados para a obra do Senhor. Mas quantos estão perseverando? Quantos ainda continuam aí na caminhada? Então vamos pedir a Deus a sua misericórdia, para nós não sermos só mais um na multidão, mas que nós sejamos os remanescentes e que através de nossas orações Deus levante mais remanescentes, que as gerações que vão vir sejam também impactadas pela presença do Senhor, que o Espírito Santo continue tendo legalidade sobre vidas sobre a terra. E nós precisamos continuar anunciando. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque, aleluia, nós somos um povo escolhido. Vinde, prostremo-nos, ajoelhemos e declaramos ao Senhor em todo o momento que nós o adoramos. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. Compartilhe este áudio com pessoas que você sabe que neste dia precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa sentir o toque do Espírito Santo. Assim, aleluia, como eu estou sentindo, eu creio que você está sentindo, e eu peço que neste momento a presença do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você e os seus sejam cheios do Espírito Santo. Que dentro de nossos lares o Senhor tenha total, aleluia, espaço, prioridade, que a casa é dele
e Ele pode morar, Ele pode habitar. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.